O livro de Juízes conta uma história turbulenta dos primeiros anos de Israel após a conquista de Canaã. Os israelitas, libertos da escravidão no Egito, receberam uma nova terra. No entanto, eles lutaram para estabelecer uma nação unida. Sem um rei, cada tribo se defendia sozinha. O resultado foi um período marcado tanto pela fidelidade a Deus quanto por trágicas falhas morais. Juízes 19 nos mergulha neste mundo volátil. É um lembrete severo dos perigos da anarquia moral e das consequências de abandonar a aliança de Deus. A história é brutal, mas nos força a confrontar a capacidade humana para o mal e a necessidade de uma liderança justa. A narrativa gira em torno de um levita e sua concubina, um relacionamento repleto de desigualdade, mesmo naquele contexto antigo. Sua jornada pelas montanhas de Efraim se transforma em uma descida a um pesadelo, expondo a fragilidade da ordem social e as profundezas da depravação humana. A história começa com o levita viajando de Belém, em Judá, para recuperar sua concubina que o havia deixado. Esse detalhe por si só fala muito sobre a dinâmica de poder do relacionamento. As concubinas, embora consideradas esposas em alguns aspectos, ocupavam um status social inferior e tinham menos proteção legal. A jornada do levita o leva à casa de seu sogro, onde é recebido e hospedado por vários dias. A hospitalidade do sogro é um ponto positivo na história, refletindo a importância cultural da recepção aos viajantes. No entanto, essa recepção calorosa contrasta fortemente com os horrores que os aguardam. Ao cair da noite do quinto dia, o levita, sua concubina e seu servo partem para casa. Eles chegam a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, ao anoitecer. Eles se sentam na praça da cidade, esperando por abrigo, mas ninguém oferece. Este detalhe, aparentemente pequeno, prenuncia a tragédia que está por vir. A hospitalidade era fundamental na cultura do Antigo Oriente Próximo. Não era apenas uma questão de boas maneiras, era um dever sagrado. Recusar abrigo a um viajante à noite era uma ofensa grave, especialmente em tempos perigosos. A falha de Gibeá em estender a hospitalidade ao levita e seus companheiros imediatamente os marca como uma comunidade fora de sintonia com as normas sociais e a lei de Deus. A importância da hospitalidade é ainda mais enfatizada pela resposta eventual de um velho que trabalhava no campo. Ele acolhe os viajantes em sua casa, oferecendo comida e abrigo. Ironicamente, esse ato de bondade o torna, a ele e a sua família, vulneráveis à depravação da cidade. A hospitalidade do velho destaca o forte contraste entre seu caráter e o dos outros homens de Gibeá. Ele representa os restos de um código moral decadente, um vislumbre de luz em um mundo cada vez mais sombrio. Enquanto os viajantes se acomodam para passar a noite, uma multidão de homens da cidade cerca a casa. Eles exigem que o velho entregue o levita para que eles possam conhecê-lo. Um eufemismo para estupro homossexual. Esse pedido horrível expõe a profundidade de sua perversidade e desprezo pela dignidade humana. O velho, horrorizado, tenta argumentar com a multidão. Ele oferece a ele sua própria filha e a concubina do levita, uma barganha desesperada e moralmente questionável, mas que reflete a lógica terrível da situação. O levita, em um ato de extrema covardia e autopreservação, joga sua concubina para a multidão. Ela é brutalmente estuprada e abusada durante toda a noite. Essa cena horrível revela as consequências da falta de lei e a vulnerabilidade dos indefesos em uma sociedade sem justiça. Seção 5. Ecos de Sodoma, falência moral e violência. Os horrores infligidos à concubina em Gibeá lembram o relato bíblico de Sodoma e Gomorra, cidades destruídas por Deus por sua perversidade e depravação sexual.
Os paralelos são impressionantes. A demanda por estupro homossexual, a mentalidade de multidão e o completo desrespeito pela vida e dignidade humanas. A história de Gibeá sugere que Israel, em seu estado de anarquia moral, corre o risco de repetir os pecados de Sodoma. A ausência de uma autoridade central criou um vácuo preenchido por violência, luxúria e um flagrante desrespeito às leis de Deus. O desprezo insensível do levita pela vida de sua concubina ressalta ainda mais a falência moral da situação. Ele está mais preocupado em salvar sua própria pele do que em proteger a mulher confiada aos seus cuidados. Suas ações são um lembrete arrepiante de como o poder corrompe e com que facilidade a dignidade humana pode ser descartada quando a autopreservação está em jogo. Seção 6. O preço da anarquia, uma nação dividida. A história toma um rumo ainda mais sombrio quando o levita, ao encontrar sua concubina morta à porta, desmembra seu corpo e envia os pedaços às 12 tribos de Israel. Esse ato chocante é uma provocação deliberada, com a intenção de incitar indignação e exigir vingança. O ato grotesco do levita atinge o efeito desejado. As tribos ficam horrorizadas e enfurecidas com a atrocidade cometida em Gibeá. Eles se reúnem, unidos em sua condenação aos benjamitas. A demanda por justiça é rápida e absoluta. Entreguem os culpados ou enfrentem a aniquilação. A guerra subsequente entre as tribos de Israel e os benjamitas destaca as consequências devastadoras do mal desenfreado e a fragilidade de uma nação dividida. A busca por justiça, embora compreensível, leva a mais derramamento de sangue e sofrimento, demonstrando a natureza cíclica da violência. Seção 7. Um prenúncio da realeza. Anseio por ordem. A história do levita e sua concubina serve como um ponto de virada trágico no livro de Juízes. O caos e a brutalidade da narrativa ressaltam a necessidade de uma liderança forte e centralizada. O povo de Israel, cansado da violência e da instabilidade, começa a ansiar por um rei que possa uni-los e estabelecer a ordem. Esse anseio por um rei não é meramente um desejo de estabilidade política, é um anseio por ordem moral, por um líder que defenderá a justiça e a retidão. Os horrores de Gibeá destacam os perigos do relativismo moral e a necessidade de um compromisso claro e inabalável com a lei de Deus. Os eventos de Juízes 19 preparam o cenário para a ascensão da monarquia em Israel. O povo reconhece que sua sobrevivência como nação depende de ter um líder que possa aplicar a lei, proteger os vulneráveis e guiá-los nos caminhos da justiça. Seção 8. Lições do abismo. Os perigos do relativismo moral. A história do levita e sua concubina é um alerta severo contra os perigos do relativismo moral. A crença de que não existem verdades morais absolutas. Quando cada pessoa ou comunidade decide o que é certo e errado, o caos e a injustiça inevitavelmente se seguem. Os homens de Gibeá, movidos por sua luxúria e violência, operam fora dos limites de qualquer código moral. Suas ações são um lembrete arrepiante de que a natureza humana, sem a orientação de uma autoridade superior, pode ser distorcida e destrutiva. A história também nos desafia a examinar nossos próprios corações e confrontar o potencial para o mal dentro de nós mesmos. O levita, embora um líder religioso, falha em defender os valores de sua posição. Suas ações demonstram como o medo e a autopreservação podem facilmente levar ao comprometimento moral. Seção 9. Justiça atrasada, justiça negada. O livro dos Juízes não oferece respostas fáceis ou resoluções organizadas. O ciclo de violência e vingança desencadeado pelos eventos em Gibeá continua a assolar os israelitas. A história termina, não com uma restauração da ordem perfeita, mas com o lembrete assustador de que as consequências do pecado são duradouras. A tragédia do levita e sua concubina serve como um poderoso lembrete de que justiça atrasada
é frequentemente justiça negada. A ausência de uma liderança forte e justa cria um ambiente onde o mal pode florescer e os vulneráveis ficam desprotegidos. Embora a história de Juízes 19 seja difícil, ela oferece lições valiosas para todos os tempos. Ela nos lembra da importância de defender a justiça, proteger os vulneráveis e nos apegar a um código moral que transcende nossos próprios desejos egoístas. É uma história que continua a nos desafiar e provocar, mesmo milhares de anos após ter sido escrita.